E aí, pessoal, como é que vocês estão? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, pessoal, no nosso curso sobre água e hidratação. Então, assim, eu fiquei pensando, na hora de fazer esse curso aqui, eu percebi que foi uma necessidade fazer essa aula aqui para vocês. Água geralmente é considerado como macronutriente, hidratação a gente geralmente fala no curso de nutrição básica, mas veja só, eu achei necessário a gente incluir a água aqui, hidratação. Afinal, a gente está falando de eletrólitos, a gente está falando de equilíbrio hidroeletrolítico. A gente vai fazer duas aulas aqui, gente. Uma de água e hidratação, a outra só de equilíbrio ácido-base. Porque para entender alguns minerais, como por exemplo o papel do sódio, potássio, do cloreto, esses minerais especificamente, a gente precisa entender um pouco do papel que o nosso corpo tem no quesito hidratação, no quesito do equilíbrio hidroeletrolítico. E é necessário. Então, assim, antes de tudo, eu resolvi começar com essa aula aqui. E a gente vai fazer um apanhado de nutrição básica e um pouco mais de informações que vão ajudar vocês a entender um pouquinho melhor a função dos minerais no nosso organismo, beleza? Então, para começar, vamos falar um pouquinho sobre as funções da água. A gente sabe que a água ela não é apenas, pessoal, não é apenas um elemento que transporta nutrientes, não é apenas um rio em curso no nosso organismo que transporta componentes para a nossa musculatura, né, que corre através do sangue. Mas a água, ela está presente em grandes quantidades no nosso organismo, não é à toa. Ela tem um papel, né, primeiro, começa aí, solvente universal. A gente vai entender na próxima aula por que a água é um elemento tão importante para nós humanos e para muita vida, né, acontecer. A gente vai entender sobre a neutralidade que esse elemento tem, a constante de ionização desse elemento aqui, que faz com que ele realmente seja um solvente muito, mas muito eficiente mesmo. E o transporte de nutrientes, obviamente, né, que é muito importante. Se não tiver água, a gente não consegue transportar de forma adequada os nossos nutrientes. A água, ela participa com a nossa evolução, com a evolução do ser humano, a gente aprendeu a incluir a água nas nossas reações químicas. Então, assim, a água, através das reações que envolvem hidrólise, que é a quebra, né, é uma reação química que ocorre na presença de água, tá bom? Com a água participando dessa reação. Essas reações são muito importantes. Além disso, ela lubrifica, ela protege contra choque, regula a nossa temperatura, isso é muito importante. Quando a gente fala no equilíbrio hidroeletrolítico que tem os elementos, isso é muito importante, mas igualmente importante para a manutenção das proteínas, da estrutura proteica, das enzimas, de tudo no nosso organismo, a gente precisa de uma temperatura adequada também, tá? Então isso é uma das coisas, muito importante. Bom, e aí nós temos a água corporal total no nosso organismo. E quando alguém fala para você quanto a gente tem de água no nosso organismo, geralmente a resposta é quanto? 70%, né? E a pessoa que fala isso não está errada, porque é mais ou menos a média. Então a gente sabe que um bebê ele possui mais águas, tá? Uma quantidade maior de água do que uma pessoa adulta que possui mais quantidade de água do que uma pessoa idosa, tá bom? Então, com o tempo que vai passando na nossa vida, a gente vai perdendo um pouco a quantidade de água corporal total. E a gente vê aqui nessa imagem que ela separa muito bem, né? Que a quantidade de líquido, por exemplo, intracelular e extracelular. Veja vocês que, por exemplo, quando a gente vê o líquido extracelular, a quantidade que muda, não é mesmo? De 59% a 23%. E quando a gente olha, por exemplo, no decorrer dos anos, a quantidade de líquido intracelular, mais ou menos de 22, 27, 28, 25, 30. Sabemos que depois esse número diminui um pouquinho, né, com o passar do tempo. E a gente tem também aqui a gordura e os sólidos secos, que são medidos aqui, que não são água, tá bom? E a gente começa a entender a função da água para a gente quando a gente olha para os prejuízos que a desidratação causa no nosso organismo. A gente começa a perceber o grau de essencialidade da água para nós. Então veja só, por exemplo, aqui nós temos o percentual, tá, de massa corporal perdida, tá? E a gente vê aqui que vai até 11%. Se a gente perder 11%, a partir daí já começamos a ter falência das funções renais,
A partir daí, sofremos risco de vida já, tá? Veja que quando a gente perde existe uma perda até 2%, já existe um mecanismo de sede, os centros de sede no seu hipotálamo já estão começando a funcionar, fazendo com que você tenha a preferência daí para a ingestão de água ou de líquidos. E aí, quando a gente perde um pouquinho mais, já temos um desconforto, uma perda de apetite e muita sede. Com isso, também temos uma diminuição de volume sanguíneo. Nisso, com perdas de 3%, sabemos que o exercício físico já é prejudicado, tá? Então, nesse momento aqui, para atletas principalmente, onde a gente, nutricionista do esporte, trabalha para que não ocorra, para o cara não perder mais do que 3% do peso corporal dele na atividade. Porque se isso acontecer, vai ter prejuízo no desempenho. E se tiver prejuízo no desempenho, não existe estratégia ergogênica que seja tão eficiente como uma boa hidratação para esse cara. Aí a gente tem que, olha só, conforme vai avançando a desidratação com 4%, já existe alguns sintomas como náuseas, dificuldades para concentração, falha em regulação da temperatura em 6%, e aí segue com tontura, dificuldade para respirar durante o exercício, espasmo muscular, delírio, tá? Então a gente já tem vários prejuízos no decorrer da desidratação. E vejam vocês o seguinte, que a água que tem no nosso organismo, pessoal, ela se divide em alguns compartimentos, que a gente vai falar um pouquinho aqui para vocês. O primeiro deles é o volume intracelular. Então, o volume intracelular é aquele conteúdo que está dentro da sua célula, tá bom? Como o próprio nome já diz. Este é o maior conteúdo de água do nosso organismo, tá bom? O maior conteúdo de água não está na sua circulação, não está na sua corrente sanguínea. Está dentro da sua célula, tá bom? Contando com todas as suas células, tecidos moles e tal. 60%. Então, a gente tem mais ou menos 24 litros de água neste momento aqui. Em comparação, no volume extracelular, a gente tem geralmente um pouco menos, 40%. Isso vai variar de 16 litros. Bom, e aí, pessoal, a gente tem, olha só que interessante, no volume extracelular, a gente pode dividir ele em intersticial, do plasma e transcelular. O intersticial é o espaço que fica entre uma célula e outra. E a gente sabe que neste espaço especificamente, a gente tem maior parte do conteúdo extracelular, que é 28%. Então, grande parte da nossa conteúdo de água está dentro da célula e a outra grande parte está fora da célula, logo fora da célula, tá? No plasma, tá bom? Na nossa circulação, na parte líquida no nosso sangue, temos 8%. E o volume transcelular, pessoal, é um volume de água que é chamado também de volume sequestrado, porque da água corporal total, a gente tem alguns compartimentos, que são esses compartimentos transcelulares, que são partes onde a água está presente para manter um equilíbrio osmótico. Então a gente fala aqui do fluido do lúmen do intestino gastrointestinal. Seu trato gastrointestinal ele precisa, na verdade, ter uma boa manutenção dele. Então ele tem a água que corre nele, então essa água que é sequestrada dele, isso conta como uma quantidade significativa. Os próprios fluidos do sistema nervoso, dos seus olhos, tá? Então, o fluido que lubrifica, por exemplo, tá bom? Os seus próprios olhos. Então, é um tipo de água também que a gente pode considerar aqui. Tá legal? A gente tem um trabalho muito bem feito aqui, de um equilíbrio osmótico, já adiantando para vocês, das aquaporinas. São proteínas específicas aqui que fazem o controle da entrada de água dentro e fora da célula, tá bom? E a água do nosso corpo, ela é muito bem mantida através do equilíbrio hídrico. Então, a quantidade que a gente excreta de água, que a gente elimina de água por dia, é equilibrada com a quantidade de água que a gente ingere, tá bom? E é importante e é necessário que a gente faça ingestão de água diariamente, tá? Isso não tem como a gente fugir, tá? Infelizmente, temos que tomar água para que se possa manter um bom equilíbrio hídrico no nosso organismo. E veja vocês também que quando a gente fala sobre a ingestão e saída de água, olha só quantas coisas a gente não consegue perder água no nosso organismo. Então a gente perde água do próprio alimento, dos fluidos, da oxidação do alimento, da pele, do trato respiratório,
tá? Quando a gente fala aqui, a gente vai falar um pouquinho mais para frente agora da regulação da água e o que seriam as perdas insensíveis ou sensíveis de água. Perdemos na urina, perdemos nas fezes, e acreditem, mesmo com todas essas perdas, existe uma regulação muito bem feita, tá? Uma regulação muito bem orquestrada aqui da água no nosso organismo, que é de fato muito importante, e a gente tem que citar que é a função da preservação de água pelos nossos rins, tá? Ou que faz uma grande preservação pelo nosso próprio trato gastrointestinal, que se não fosse ele, todos os líquidos que iriam ser secretados durante a sua digestão iriam ser suficientes para te causar uma desidratação muito grave. Então, para a gente entender que a gente perde bastante água, mas que a gente mantém o equilíbrio aqui durante todo um dia. Vamos entender um pouco mais a fundo sobre a regulação hormonal, portanto, da água, tá? Então, a gente sabe o seguinte, ó, as alterações do conteúdo de água, elas são percebidas por receptores específicos que ficam lá no seu sistema nervoso central. Esses receptores, eles chamam de receptores barorreceptores, tá legal? Esses especificamente regulam a liberação de um hormônio muito, mas muito importante para você não ter uma diurese inadequada de água, que chama hormônio antidiurético. Lembre-se disso, o ADH ou vasopressina, o hormônio antidiurético, é um hormônio que é um dos principais na regulação de água, tá bom? Que nós temos no nosso organismo. Ele evita que a gente faça uma diurese de forma inadequada, por isso que chama antidiurético. E o conteúdo de água do nosso corpo é percebido nessas células que são os barorreceptores. Temos juntamente funcionando aqui os centros de sede do nosso organismo. Então, a gente tem sede conforme a água do nosso sistema nervoso central varia. Tá legal? Se a gente quisesse bugar esse sistema, por exemplo, né, basta alterar a quantidade de água especificamente em alguns receptores do nosso organismo, que eles vão ser sensíveis a essas quantidades e vão induzir, por exemplo, hormônios que vão diminuir a sua diurese, diminuir a sua excreção de água via urina, pelos seus rins e aumentar um pouco mais a sua sede. E sabemos que em idosos esses receptores são diminuídos, são menos responsivos. Então o que acontece? Por isso que o idoso em si ele tem que se atentar um pouco mais na questão da desidratação. Porque ele já é um indivíduo que tem um pouco menos de massa livre de gordura, traz com ele um pouco menos de água, principalmente água intracelular, que é grande parte da água do nosso organismo. E uma coisa muito importante, eles não têm esses receptores funcionando de forma adequada. Quer dizer que os centros de sede deles podem ser um pouco mais falhos do que o nosso. Pode ser que eles, mesmo precisando de água, não tenham sede. Então, o cuidado de manter uma boa hidratação aqui é mais importante ainda. Então, em alguns idosos, não podemos simplesmente falar água ad libitum, à vontade, porque eles podem não sentir vontade de tomar. Tá bom? E nisso a gente tem que orientá-los para fazer uma ingestão adequada e mesmo sem estar com tanta vontade assim. E aí, além dos barorreceptores que nós temos, tá? Também temos esses barorreceptores a nível vascular, nos nossos vasos sanguíneos. E os rins, eles também têm um sistema chamado sistema de renina, é um hormônio liberado para o rim, que faz uma cascata aqui que a gente fala de sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Os rins, eles liberam este hormônio aqui, bonitão, a renina, que vai sinalizar um outro mensageiro, que é a angiotensina, tá bom? Anjo vem de vasos sanguíneos, tá? E a gente já começa a imaginar aqui que esses hormônios eles vão estar presentes nos vasos sanguíneos. Sabemos que também nos pulmões existe a angiotensina, tem angiotensina 1, angiotensina 2, até chegar num hormônio principal que faz uma regulação aqui muito importante da quantidade de água que vai ser reabsorvida juntamente com o sódio, que é a aldosterona, que fica produzido lá na sua glândula suprarrenal. Tá bom? Logo em cima dos seus rins existe uma glândula muito importante que faz a liberação de alguns corticosteroides, alguns mineralocorticoides, tá bom? Então, quando a gente fala no cortisol, quando a gente fala, por exemplo, na aldosterona, são hormônios-chave aqui no controle, né, pelo menos a aldosterona, né, no controle de minerais, de reabsorção de minerais e água também.
E isso também ajuda, né, ao controle dos centros de sede, da reabsorção de água e da vasoconstrição. Essas células, elas são sensíveis a aumentos e diminuições de 2 a 3% na osmolaridade efetiva. Então, aumentos ou diminuições aqui do nível de água diluída em todos esses solutos que vão ser realmente contundentes para causar alguma alteração na liberação desses hormônios, tá bom? E sabemos que essa regulação, ela também ocorre ao contrário. Se, por exemplo, existe um aumento aqui do conteúdo de água, existe já inibição do ADH, tá bom? Do hormônio antidiurético. Então, isso é muito importante. Bom, outra coisa é o seguinte, a diminuição do volume vascular, uma redução de 10% já do volume de conteúdo de líquidos dos seus vasos sanguíneos, já provoca sede e liberação do hormônio antidiurético, tá bom? Isso é mediado pelos barorreceptores, como a gente já havia comentado, e pelos fatores humorais liberados em resposta à diminuição do fluxo sanguíneo. Humorais que estão nos seus humores ou na sua própria circulação, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Alguns fatores interferem nesse processo de regulação da hidratação do nosso corpo. Então, se a gente pegar as catecolaminas, a angiotensina 2, o estresse físico e emocional, todos eles aumentam o hormônio antidiurético, tende a reter um pouco mais, tá bom? Isso de fato é muito importante. As catecolaminas, né, não as beta, e o álcool, eles inibem o ADH. E existem também outros inibidores, os antibióticos, principalmente tetraciclina, tá bom? Temos aqui outros tipos de fármacos que inibem a ADH. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existem fatores que fazem nós retermos um pouco mais de água e existem fatores que fazem a gente ter uma diurese maior. Então, o nosso corpo ele regula sim muito bem a quantidade de água que a gente ingere e que a gente mantém no nosso organismo. Entretanto, existem fatores que interferem aqui, fatores externos. Para vocês terem uma ideia, né? Depois eu vou falar para vocês, mas olha quantas coisas não interferem aqui na nossa quantidade, nas nossas necessidades de água do organismo. Existem fatores que aumentam essas necessidades de água, porque acabam interferindo na nossa diurese. Então vejam que o álcool, que é um inibidor de ADH muito importante, ele interfere, juntamente a cafeína também, mas tem uma magnitude de resposta menor que a do álcool, obviamente. Temos também a diabetes, a diarreia, tá? A diabetes porque vai ter a gente vai entender os conceitos de osmolaridade e osmolalidade, a gente vai definir um pouquinho mais, só que a gente sabe que a glicose é um dos fatores em que se altera bastante esses valores aqui de osmolaridade. Então sabemos que na alteração desses valores temos uma maior diurese. Então, esse é um dos motivos de existir uma maior diurese em pacientes diabéticos descompensados, tá bom? Existe também aqui na própria diarreia, que a gente acaba perdendo bastante água. Vamos entender um pouquinho mais também o porquê disso, mas basicamente a gente tem uma ótima regulação do nosso sistema, do nosso cólon, tá bom? Nosso trato gastrointestinal inferior, na recaptação de água. Pessoal, existem mais de 5, 7 litros sendo liberados na sua digestão. 7 litros de água, tá? Então, olha quanto que não é reabsorvido, porque só é excretado 150 mililitros, ml. Então, todos esses 7 litros são reabsorvidos. E se a gente não tem esse mecanismo de reabsorção, se a gente está com uma diarreia, veja a importância que não tem da gente fazer uma reposição hídrica nesse caso, de tanta água que a gente pode estar perdendo aqui por conta desse evento aqui da diarreia, tá bom? Temos também que alguns exercícios físicos, principalmente feitos em climas quentes e úmidos, desfavorece a termorregulação, fazem uma compensação aqui na produção de suor e isso vai influenciar não somente, né, ao próprio desempenho físico do atleta, mas também no seu estado de hidratação e desidratação, tá legal? Bom, outras razões também que a gente coloca aqui são a própria idade da pessoa, a gestação, a lactação. Se existe aumento do consumo de fibras, por exemplo, também a gente tem que considerar que algumas fibras, junto com elas aumentam o bolo fecal, vão reter um pouco mais de água.
Então, precisaria compensar essas quantidades que são excretadas também. São fatores que a gente leva em consideração, que a gente sabe que aumenta as necessidades de água do nosso organismo. E olha só, vocês vão assustar com esses dados aqui, mas se eu te perguntar quanto o seu rim filtra de água, vocês iriam imaginar que é mais de 150 litros. Os seus rins filtram diariamente 180 litros de água. Olha só a importância que não tem essa regulação, esse controle, tá? E o ADH, ele é fundamental para a reabsorção de água. Então, se a gente sabe que naqueles fatores que a gente citou que inibem o ADH, são fatores que são muito importantes porque a gente, se tem uma inibição parcial, essa quantidade que está sendo preservada de água diariamente corre o risco de ser excretada e a gente ter um evento de desidratação aqui no nosso organismo. Então a gente sabe que o tempo inteiro nossos rins trabalhadores, né, estão lá trabalhando firme e forte para manter você bem hidratado e com a quantidade certa de eletrólitos, de minerais na sua corrente sanguínea, tá bom? Sendo distribuído para o seu corpo. Seu rim faz um papel muito importante, não é à toa que a gente tem 2. E aí, pessoal, olha só que interessante, né? Temos aqui a descrição da fisiologia, tá bom? Sabemos que dos 180 litros de água que são excretados, 120 deles são reabsorvidos pelo túbulo proximal, e 35 litros são reabsorvidos no ramo descendente da alça de Henle, tá bom? Que faz parte da própria fisiologia dos seus rins. Toda essa absorção aqui, ela é acompanhada de sal, da absorção de sal também. Os túbulos distais e os contorcidos, que vocês estão vendo aí na imagem, e os coletores, eles reabsorvem sal sem a presença de água. E 25 litros de urina são despejados no ducto de coleta. Então, quando a gente não tem água, 5 litros que a gente vê aqui são reabsorvidos no túbulo coletor e os 20 litros são excretados como urina final. Isso se a gente não tivesse ADH nenhuma, tá bom? Graças a Deus que a gente tem. Então, a gente tem ADH funcionando adequadamente. Quando eu falo que o álcool inibe a ADH, não inibe toda a ADH, tá legal? Toda que está sendo produzida ou que será produzida. Inibe parcialmente algumas coisas. Por isso que a gente, se a gente não tivesse esse hormônio, a gente iria ter uma diurese muito aumentada, tá? Por isso que esse hormônio, ele faz um papel tão importante que de todos esses 20 litros que são destinados à urina final, são reabsorvidos grande parte deles e excretados apenas 500, mais ou menos, tá? 500 ml por dia. Olha só que interessante esse dado. Bom, e aí a gente também tem uma outra caracterização, um outro termo que a gente cita aqui, que é a água metabólica. A água metabólica é um produto da oxidação dos nossos alimentos no organismo. A gente gasta um pouco de água para oxidar algumas coisas, para metabolizar algumas coisas. A gordura gasta mais ou menos, cada 100 gramas, 107 gramas ou ml, tá? A densidade da água é 1, então tanto faz falar grama ou ml. 100 gramas de carboidratos gasta um pouquinho menos e proteína gasta um pouquinho menos ainda, tá? Variando então de 200 a 300 ml numa dieta normal por dia que a gente deve considerar aqui de volume de água que é gasto em atividade metabólica. E a gente sabe também, olha só, né, falando agora, né, a gente sabe que nas fontes de alguns alimentos que a gente deve considerar também, nos alimentos a gente tem a água em grandes quantidades. Então, algumas verduras, alface, aipo, pepinos, olha, é mais de 95% do conteúdo de água presente nelas. E a gente sabe que também, em contraponto, existem produtos um pouco mais secos e com conteúdo maior de gorduras, de lipídios, que têm quantidades um pouquinho menores de água. Tá legal? Bom, depois vocês dêem uma olhadinha com calma nessa tabela aqui, que é bastante interessante. E vamos falar um pouquinho agora sobre a excreção. A gente, então, elimina a água do nosso organismo não somente pela urina, mas também pela nossa respiração, pelas nossas fezes e pelo nosso suor também. Então, a gente sabe que as perdas da pele são aproximadamente de 300 a 1 litro a cada 24 horas, e isso depende do seu gasto calórico, depende também do seu condicionamento físico e do seu exercício, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Pelo suor, pela sudorese, a gente elimina mais ou menos isso por dia, mas
Se a gente fizer um exercício físico, a gente sabe que esses valores são aumentados porque depende da nossa termorregulação aqui, tá? Se tiver num clima quente e úmido, também vai depender. E se o indivíduo for menos ou mais treinado, isso também vai influenciar, tá? Visto que as pessoas que não são treinadas produzem um suor com mais miliequivalentes por litro de sódio em comparação às pessoas treinadas. Então, a gente falando agora nas perdas de eletrólitos, tá? A gente sabe que as pessoas treinadas têm uma excreção de eletrólitos diferente de umas pessoas não treinadas, que é um fato muito interessante. E daí a gente também tem as perdas na respiração. A nossa respiração também gasta a cada 100 calorias 13 ml de água. A gente elimina a água através da umidade que a gente tem na nossa respiração, tá? Essas perdas, que não são perdas via urina, a gente fala que são perdas insensíveis de água, tá bom? Então depende da quantidade de calor gerada, em caso de febre, né, ou hiperventilação também, perde-se água, afinal perde-se água na respiração e perde-se água também na termorregulação, então se a pessoa tiver com febre vai ter uma perda um pouco maior, que é mais desproporcional, então vai depender. Por isso que chamam-se perdas insensíveis. A gente não tem uma acurácia tão grande na hora de mensurar essas perdas aqui, pois depende bastante, diferente dos rins, tá bom? Bom, e aí, vamos falar um pouquinho, né, caminhando aqui na hidratação e equilíbrio hidroeletrolítico do nosso organismo, falando que agora, né, não somente de água o homem viverá quando a gente fala em hidratação, mas de eletrólitos em quantidades adequadas também. Então, a gente sabe que a hidratação não depende apenas de água, mas de vários minerais como sódio, potássio, fósforo, cloro, cálcio e magnésio também. E vamos entender um pouquinho o papel de cada um desses minerais ou melhor, um papel geral aqui da regulação do conteúdo que a gente tem de água no nosso organismo. A gente sabe, pessoal, que a nossa água, então, portanto, ela é regulada por íons, tá? Sejam positivos, sejam cátions ou sejam negativos ânions. E a gente atribui maior parte do conteúdo intracelular, tá bom? Pelo teor de potássio que está neste meio. O potássio é um dos principais íons, portanto, que faz a regulação do teor de água intracelular. Da mesma forma, no ambiente extracelular, fora da nossa célula, o sódio faz o principal papel de controle de água, que é do fluido aqui extracelular. Também temos o cloreto, também temos o fosfato, que também influenciam, tá bom? E assim o magnésio, como a gente também viu. Mas a gente deve salientar aqui que, particularmente, o sódio e o potássio fazem uma regulação muito importante no meio intra e extracelular aqui, tá bom? Do conteúdo de água. Vamos ver uma aula particular de cada um desses elementos aqui, explicando mais ou menos a atribuição que eles têm no nosso organismo, além desse controle de hidratação. Temos dois eventos também, duas coisas que a gente deve caracterizar, que é a pressão oncótica e a pressão osmótica. Então, a gente chama da pressão que a membrana celular exerce de pressão osmótica, tá? E a pressão osmótica coloidal ou da membrana capilar, tá, é chamada da pressão oncótica, tá bom? Essas pressões que são exercidas, elas ajudam a reter água para dentro dos vasos sanguíneos, impedindo que exista fuga do plasma para os espaços intersticiais. E olha só, quando o indivíduo está sob estresse fisiológico, tem baixos teores de proteína no plasma, porque a proteína faz um papel muito importante aqui no transporte, tá bom? Do conteúdo de água também. Em algumas doenças isso ocorre, existe o vazamento de água para dentro dos espaços intersticiais, entre as células. É uma água que está solta ali entre as células. E isso a gente chama de edema, tá bom? Principalmente em alguns estados de desidratação, alguns estágios onde o indivíduo não produz direito algumas proteínas, a gente tem que ele pode estar edemaciado aqui, por conta principalmente da albumina, tá bom? E, olha só, as concentrações, tá bom, de alguns constituintes são chamados de miliosmoles por litro. A gente vai começar a definir agora essa terminologia que é utilizada quando a gente estuda um pouquinho a hidratação. Um mole, que a gente fala, é o peso da grama molecular da substância que é dissolvida em 1 litro de água, tá bom? Se tornando osmole.
Então, um osmole é 1 grama, tá bom, de uma determinada substância dissolvida em água. Quando a gente fala em miliosmole, tá? Esse miliosmole é igual a 1/1000 desse osmole, que é o número de miliosmoles por litro, tá? Ele é igual ao número de miliosmoles por litro multiplicado pelo número de partículas em que essa substância dissolvida se dissocia. E aí a gente caminha para outros termos aqui, que é o termo de osmolaridade e osmolaridade. Então é o seguinte, no nosso organismo, para a gente resumir um pouquinho bem isso aqui, para vocês entenderem um pouco melhor, a água, existem algumas coisas dissolvidas ali nela. Se tiver um ambiente muito concentrado, a gente tem um desequilíbrio aqui, que a gente chama de osmolaridade, e a água do ambiente menos concentrado tende a passar para um ambiente mais concentrado, tá bom? Então a gente tem uma distribuição de água no nosso organismo através de processos osmóticos. E depois, se você tem mais dúvida depois dessa aula, pesquise um pouco mais sobre a osmose, tá bom? Um termo básico de química aqui, que é necessário para entender algumas coisas a respeito dos eventos que a água exerce no nosso organismo. Então vejam vocês que é o seguinte, olha, a osmolaridade, tá? É uma medida de partículas que são osmoticamente ativas, ou seja, que consegue fazer uma retenção hídrica aqui com elas, né? Uma adsorção de água, que é por quilograma de solvente onde elas estão dispersas. A osmolaridade ela é expressa em miliosmoles de soluto por quilograma de solvente. E geralmente é a medida mais utilizada aqui nas pesquisas, mais utilizadas aqui para a gente determinar um pouquinho mais do conteúdo osmótico que a gente tem na nossa água. Esse outro termo, a osmolaridade, com R, descreve a concentração de miliosmoles por litro de toda a solução envolvida. Tá? Essa é a grande diferença. Uma a gente fala aqui de miliosmoles por litro de soluto, por quilograma de solvente, e outra a gente envolve toda a solução. Mas basicamente a gente vai entender um pouco da osmolaridade aqui e a gente vai falar um pouquinho mais deste termo especificamente. Bom, se tiver alteração nessa osmolaridade, aqui falamos agora na redução da osmolaridade, vamos ter ou pela perda, né, de soluto extracelular ou por retenção de água, tá bom? Então, assim, se tiver muita concentração de água para pouco soluto, para poucos minerais ali, seja porque perdeu-se soluto, perdeu-se minerais, ou porque colocou-se muita água, vai ocorrer um deslocamento de água para o interior das células, a fim de se manter essa osmolaridade. Isso vai causar um inchaço, um encolhimento das células e vai afetar, sim, o seu metabolismo. No tecido cerebral, as células elas se adequam do próprio volume que elas estão com o tempo. Então, por isso que elas sentem mais essa alteração de uma vez só. Então, quando a gente fala aqui na alteração da osmolaridade, o tecido cerebral ele sente primeiro porque ele demora um pouquinho para se adaptar, tá? E por isso que a gente vai ter alguns efeitos, então, por exemplo, de indivíduo que toma água de uma vez só, 2 litros, 3 litros, tem já uma diluição de solutos ali que ele tem no seu próprio organismo e causa alguns danos, principalmente no sistema nervoso central, que a gente vai ver que se diluirmos sódio demais no nosso organismo, sal demais no nosso sangue, vamos ter uma hiponatremia, uma baixa quantidade de sódio. Essa hiponatremia, os primeiros eventos, sintomas que são observados são no sistema nervoso central. A gente vê bastante alteração aqui no que diz respeito à dor de cabeça, tonturas, chegando até mesmo a algumas alucinações, coma e morte, tá? Por isso que é muito perigoso e a água também em excesso mata, pessoal, tá legal? E aí é o seguinte, sabemos que o sódio, portanto, quando a gente fala no sódio, falamos no sal, falamos no NaCl, porque o cloro no nosso organismo ele está na forma de cloreto, ele não está solto, tá bom, pessoal? Então o sódio ele sempre se associa ao seu ânion, e aqui a gente tem um dos principais que é o cloreto, por isso que a gente fala que o sal de cozinha, ele está andando conjugado ali, tá bom? Na sua forma de sódio e cloreto.
A glicose e a ureia são os principais componentes que contribuem para a osmolaridade plasmática. Então é por isso que eu falei para vocês que o paciente diabético ele tende a ter uma diurese um pouco aumentada por conta disso, porque ele acaba tendo uma alteração na osmolaridade plasmática e ele faz com que se concentre muito soluto na sua circulação e levando a maior excreção desse soluto, tá bom? A soma da concentração de todos os cátions no soro, se a gente somar todos os nossos eletrólitos, é de 150 miliequivalentes por litro. A concentração de cátions, tá? Ela é equilibrada com a concentração de ânions também, que é de 150 miliequivalentes. Portanto, a gente fala que a osmolaridade sérica total do nosso organismo é de 300 miliosmoles por litro. Se a osmolaridade é menor do que 285, já indica um excesso de água. Se a osmolaridade é maior do que 300 miliosmoles por litro, indica um déficit de água, tá bom? Então a gente tem aqui que algumas alterações na osmolaridade já vão indicar ou um excesso ou um déficit de água, tá bom? Bom, e aí a gente sabe que, olha só, existem diferentes concentrações de eletrólitos aqui presentes no nosso plasma sanguíneo, tá bom? Nos nossos fluidos intracelulares, extracelulares, aqui eu deixo para vocês as concentrações em miliequivalentes por litro ou miliosmoles também, ou por litro também. Então eu vou deixar para vocês, a gente vai acabar discutindo grande parte aqui dos eletrólitos, grande parte dos minerais, a regulação que eles têm no nosso organismo, mas para deixar uma tabelinha para vocês estarem observando aos pouquinhos aqui as quantidades que a gente encontra de cada um deles na nossa circulação. Bom, a gente sabe que uma concentração reduzida de sódio, que eu falei para vocês, a hiponatremia, causa um inchaço cerebral, um aumento da pressão intracraniana, que é acompanhado de vômitos, dor de cabeça, papiledema, confusão mental. É o que eu falei para vocês. O sistema nervoso central, por ter uma regulação um pouco mais retardada, mais sensível do conteúdo de água que está presente, ela sofre mais aqui quando existe uma falta de soluto, principalmente do sódio, tá? Então, quando a gente fala na hiponatremia, o sistema nervoso central ele sofre primeiro aqui. Se continuar, se for muito grave, pode progredir para delírio, hiporreflexia, fraqueza. Ao mesmo tempo, a gente também tem que existe uma hiperosmolaridade da água, que é chamada também de hipernatremia. A gente vai estudar quando a gente fala sobre sódio, as causas que tem cada uma dessas condições aqui. Mas essa condição pode causar já hemorragias, encolhimento súbito das células cerebrais. Então, da mesma forma, as células cerebrais sofrem também com uma quantidade excessiva de soluto e pouca de soluto também, tá? Que vai implicar em quantidades maiores ou menores de água também. E se for muito grave esse excesso de sódio, isso pode gerar convulsões e alguns tremores, né, com alguns sintomas aqui como tremores, hiperreflexia, problemas cognitivos em crianças são observados também. E as necessidades de água, afinal das contas? Quanto a gente precisa? Quando a gente olha a nossa RDA, né, a nossa quantidade aqui, a gente não tem uma RDA especificamente, a gente tem uma AI, ou seja, uma ingestão adequada com base no consumo populacional. Temos aqui uma quantidade de água em litros estipulada, tá bom? Desde bebês até os lactantes. Sabemos que varia muito de pessoa para pessoa, para o clima, varia bastante a quantidade de água recomendada. Essas são quantidades médias da população. Então depende, né, das perdas urinárias que a gente tem, que são as perdas sensíveis, e das outras vias também, respiratória, da via cutânea, então a nossa própria pele, pelo sudorese, que são vias insensíveis. Então essa aí, as quantidades adequadas, representa necessidade para um clima temperado. Então todas as fontes de água, neste caso, podem contribuir para a necessidade total de água. Isso é uma coisa que a RDA estabelece. Então, assim, eu já vi gente falando, por exemplo, do seguinte: olha, mas eu tomo bastante suco durante o dia.
2, 3 litros de suco ou de chá, daqueles chás que o pessoal do sul gosta bastante de fazer, ou de Minas Gerais, né? O chimarrão, o tereré, me perdoem a regionalidade, que eu sei que o pessoal do sul não gosta muito de tereré, mas eles tomam também. E existem alguns profissionais que falam, olha, mas não basta, você precisa tomar água. Então, não necessariamente, tá, pessoal? Aqui a nossa RDA fala que todas as fontes de água que contribuem, incluindo a umidade dos alimentos também, tá? Se o indivíduo come bastante um alimento muito rico em água, ele vai estar se hidratando também. Então, devemos considerar alguns aspectos da hidratação. Se o indivíduo toma algum tipo de chá, tá bom? Eu sei que existe o efeito diurético de algum chá, sim, mas como a gente havia discutido, tem coisas que têm determinadas magnitudes e outras não. Então, alguns chás, eles não têm uma magnitude de efeito tão grande o suficiente para descompensar a sua hidratação, como, por exemplo, o tereré, né, o próprio chá mate. Então, isso é uma das coisas, tá bom? Então, esses outros líquidos contribuem para a necessidade de água total do nosso organismo, tá bom? Isso para indivíduos saudáveis, obviamente. Sabemos também que a deficiência de água existe em alguns casos específicos. A gente citou que o nosso trato gastrointestinal ele é muito importante porque ele faz mais ou menos de cerca de 7 a 9 litros de suco digestivo e a gente reabsorve tudo isso. E só elimina 100 a 150 miligramas, ou melhor, mililitros. Neste caso específico, a diarreia se torna um evento particularmente importante aqui, que requer uma atenção maior do profissional da saúde para conseguir repor essas quantidades aqui de água. Não concordo? Por isso que é tão importante assim. Então, perdas excessivas por diarreia pode apresentar consequências graves, particularmente aqui em indivíduos muito jovens ou muito idosos, tá bom? Porque os idosos, como eles já têm uma quantidade menor de água também corporal, eles são um pouco mais sensíveis aqui a eventos de desidratação. Perdas anormais de líquidos, além da diarreia, também são observados na êmese, tá? Ou no vômito, em hemorragias, drenagem de fístulas, quando o indivíduo sofre de queimaduras, alguns exudatos de ferimentos, ou drenagem por sonda gástrica, ou também pela utilização de diuréticos, que é muito comum em alguns pacientes, principalmente com insuficiência cardíaca. E, bom, prosseguindo, olha só, pessoal, existem alguns sinais, tá bom? Quando a nossa ingestão ela é insuficiente, os nossos rins, eles compensam excretando menos água e aumentando a reabsorção em resposta ao nosso hormônio antidiurético ou vasopressina. Essa quantidade tem um limite também, que é de 1.400 miliosmoles por litro. Então, assim, se o indivíduo ele tem uma coisa muito importante aqui, se ele começa a ter um estado de desidratação a ponto de chegar a uma osmolaridade tão grande, tá? Que faz com que ele tenha muito soluto e pouco solvente, pouca água na sua própria circulação e muitos minerais presentes, muita glicose, muita ureia, ele perde a sua capacidade de excreção, porque tem um limite. Os nossos rins eles têm um limite de 1.400 miliosmoles por litro. Se isso for ultrapassado, o corpo perde a sua capacidade de excretar esses solutos, e isso vai acumulando e acumulando e acumulando até gerar um estado de hipernatremia. Alguns sinais de desidratação, eles incluem cefaleia, fadiga, diminuição do apetite, tontura, diminuição do turgor cutâneo, olhos encovados, tá? Vemos bastante isso aqui nos indivíduos que fazem uma desidratação agressiva por conta do esporte, não é mesmo? Alguns lutadores antes da luta, na hora de pesar, no evento da pesagem, com esses olhos mais encovados, tá? O famoso death eye. E alguns fisiculturistas também, antes de subir no palco, também fazem esses processos de desidratação aqui e acabam sofrendo algumas perdas extras ali de conteúdo de hidratação na região do rosto. Na mucosa da boca, então isso principalmente é importante, do nariz. A mucosa da boca do nariz aqui é importantíssima, porque se houver desidratação vai existir uma maior predisposição a algumas infecções oportunistas também. Então, se o indivíduo tiver num estado de desidratação,
ele vai também ter além de uma diminuição da resposta imunológica perante a desafios imunológicos, ele vai ter em determinadas regiões uma predisposição a um maior risco de infecção, além de taquicardia como mecanismo compensatório para o organismo, né, para o seu coração conseguir manter um bom fluxo sanguíneo adequado para os seus órgãos. Tá? Então, desidratação é uma coisa muito séria. A gente coloca aqui também algumas causas, além de desidratação, da excreção de água em exagero, chamado também de poliúria, tá bom? Então, quando a gente fala aqui, olha só, em condições em que o indivíduo excreta muita água, porque nem sempre, às vezes, o problema está na ingestão de água, mas está na excreção exagerada. Então, a poliúria pode ser causada por vários fatores, principalmente falta de ADH. Então, com a falta do hormônio antidiurético, quando a gente fala aqui no diabetes insípido central, quando a gente fala aqui em algumas doenças, como tumores, granulomas, cirurgia da pituitária, tá bom? Dessa glândula tão importante aqui, que faz o controle de um monte de hormônio do nosso organismo, tá? E tem um eixo pituitária hipotálamo muito importante aqui. Então, trauma, infarto, todos esses fatores podem estar influenciando, portanto, numa poliúria aqui, tá bom? Numa diurese aumentada. Isso é em relação à diurese. Temos também uma outra causa de poliúria, que é a polidipsia, tá? Que é a sede excessiva. E a gente vê isso daqui bastante em alguns sintomas de distúrbios mentais. Quando a gente fala que psicogênica, é porque tem origem a alguns distúrbios mentais, origem na psique. Então, por exemplo, a gente vê aqui na ansiedade, indivíduos muito ansiosos que sofrem de transtornos ansiosos, ou esquizofrênicos, ou depressivos, a gente observa a polidipsia, uma sede excessiva, tá? A gente também tem que existe a condição do indivíduo ter a incapacidade do rim para responder ao ADH. Tá? Então, essas classes de sintomas aqui, de causas, né, de fatores associados, foram causas relacionadas à diurese, ou melhor, à falta de ADH. E aí a gente tem também vários outros fatores, tá? Envolvendo aqui defeitos na própria responsividade do hormônio antidiurético da vasopressina, ou pela expressão de aquaporinas, ou pela insuficiência renal crônica, ou por diabetes, ou por defeito no receptor, ou, né, por várias outras causas também. Fármacos, que a gente havia citado, alguns antibióticos. Na própria doença renal, existem algumas condições clínicas que podem gerar também a poliúria. E também um aumento na diurese de solutos, na carga salina, na diurese pós-obstrutiva, tá bom? Alguns canais que obstruem aqui os canais dos rins. A própria hiperglicemia por conta do diabetes descompensado, que a gente viu que existe uma maior diurese de solutos aqui. E a alimentação por sonda de alta proteína, nefropatia perdedora de sal, com condições diferentes dessas outras citadas, que não vai existir somente, né, a diurese de água, mas a diurese de solutos especificamente, tá bom? Então a gente viu que condições específicas levam à desidratação, levam a condições de baixa de água ou solutos na nossa corrente sanguínea, na nossa circulação, para manutenção do nosso organismo. Quando a gente fala na toxicidade, gente, a água também é tóxica, como a gente já havia comentado. E o nosso sistema nervoso central sofre igualmente. Se houver intoxicação hídrica, vai existir o inchaço, a cefaleia, náuseas, cegueiras, vômitos, contrações musculares involuntárias, convulsões, podendo até progredir para o coma e morte. E a gente deve tomar um cuidado especial aqui na superestimação dos níveis de água. Quem faz estratégias de desidratação aqui, ou fisiculturistas, esportistas, lutadores, né, que geralmente fazem uma ingestão de água muito elevada, tomem cuidado, pessoal. Tomem cuidado porque o coma ele não tem aviso prévio. Se você exagerar na quantidade, se você fizer uma descompensação aqui, você vai correr o risco de vida com uma ingestão inadequada de água aqui. Deve ser feito com acompanhamento profissional, tá bom? Sempre na medida do possível. Beleza, pessoal? Então a gente pode entender um pouquinho nessa aula aqui, de forma breve, o papel da água no nosso organismo, da própria hidratação
e também do equilíbrio hidroeletrolítico. É um assunto pesado, um assunto mais difícil também de entender. Ao mesmo tempo, eu peço que vocês estudem o material de apoio, que vocês revejam as aulas, tá bom? Reveja essa aulinha aqui, faça suas anotações para tirar suas dúvidas também. E obrigado por acompanhar até aqui, pessoal. Um grande abraço e eu te vejo na próxima aula.